Como diz o Marcelo, texto de hoje. Se você tem um papelzinho aí, acompanha alguns versículos. Nós vamos ler alguns versículos e falar sobre um tema específico nessa noite. Acompanhem comigo. O primeiro texto fala sobre José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre um muro. Próximo texto, em Salmos 128:3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Agora, Provérbios 12:14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, se-lhe-á retribuído. Ainda Provérbios 13:2. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. E o último texto em Jeremias capítulo 32, versículo 19. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. E por último, aí uma frase que eu deixei para a sua meditação durante a semana, uma frase de Dostoiévski. Não é o cérebro que importa, mas as coisas que o orientam: caráter, coração, generosidade e ideias. Ok? Não sei se você notou, mas a tônica de cada um dos versículos desse texto que nós lemos, há uma palavra comum. Qual é a palavra comum nesse texto? Fruto ou frutífero. Tem a ver com fruto. E a nossa proposta nessa noite é pensar 5 segredos, os 5 segredos de uma vida frutífera. Se cremos em Deus, nós cremos num Deus que estabeleceu o relacionamento com o homem conforme a revelação dele mesmo, na sua própria palavra. Ou seja, um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança era perfeita. Aliás, diz a Bíblia, em Gênesis, nos primeiros 5 capítulos, aliás, nos primeiros 3 capítulos, sobre a criação de tudo que existe. E diz lá que Deus fez determinadas coisas no primeiro dia, depois no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no 6º dia. E no 7º dia ele descansou. Mas diz a palavra que, tendo Deus feito tudo quanto fez, olhou para tudo quanto fez e disse o seguinte: tudo é bom, tudo é perfeito. Ou seja, tudo que Deus fez, ou tudo que Deus faz, é perfeito. Então o homem era perfeito, a criação do homem é perfeita. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, tinha todo o propósito divino no seu coração, como semente dessa criação. Em outras palavras, o homem perfeito, segundo a criação de Deus, não tinha possibilidade de passar por sofrimentos, por dor, por mágoas, por sentimentos destrutivos, por qualquer coisa que hoje nós experimentamos quase que todos os dias. Temos acesso ao sofrimento, temos acesso à dor, não que a gente procure, mas a gente acaba encontrando. Ninguém fica preocupado com dor e com sofrimento, a não ser que você tenha acordado hoje pela manhã e dito o seguinte: hoje eu quero ser atropelado por um caminhão. Se você não teve esse sentimento hoje de manhã, então você é normal. Você procura o bem, mas nem sempre, mesmo procurando insistentemente o bem e até mesmo fazer o bem, nós conseguimos encontrar o bem. Quantos aqui não fizeram planos bons, perfeitos, bem pensados, bem planejados, mas não se deram bem? Levante a mão. Só? Cambada de mentiroso. Quantas vezes a gente tentou fazer o bem e não se deu bem, se deu mal?
Quer dizer, existe alguma coisa que interfere nesse processo entre sermos feitos por Deus, um Deus bom que nos fez perfeitos, mas que não nos permite alcançar esse processo de bondade, de perfeição, de coisas boas. Aliás, o apóstolo Paulo também diz em Romanos capítulo 7, versículo 21 a 23, o seguinte, diz ele, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não desejo, acabo fazendo. Existe alguma coisa que interfere. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ou fez o homem a sua imagem e semelhança, fez o homem a imagem e semelhança para que desse fruto, para que também reproduzisse coisas boas, como Deus reproduz somente coisas boas. Existe alguma coisa que interfere nesse processo. Nós poderíamos ser árvores frutíferas. Um dos textos que nós lemos, na verdade o primeiro texto, em Gênesis 49, 22, diz que José, e vocês estão bem cientes da personalidade de José, vocês estão ouvindo bastante sobre José, e ainda vão ouvir mais até o final desse semestre, sobre a vida de José, diz que José é ramo frutífero. E ainda dá uma ênfase, continua dizendo, depois da vírgula, ramo frutífero junto à fonte. Uma árvore plantada junto a uma fonte de águas. E a Bíblia diz que o homem deve ser aquele ramo, ou deve ser aquela árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Salmo 1. Bendito é esse homem. Só que tem muitas coisas que interferem num processo entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu quero fazer. E é sobre isso que eu queria falar com você. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta bem imbecil. Mas para uma pergunta imbecil, você dá uma resposta idiota. Ok? Quem gostaria de dar frutos na sua vida aqui? Está vendo? Que bom que você tem esse desejo. Eu vou entender que aqueles que não levantaram a mão não entenderam a pergunta ou estão com algum problema na audição. Porque todo mundo quer dar fruto bom. Que tal parar esse negócio de frutos ruins na vida? Que tal acabar esse negócio de fruto podre? De coisas que a gente muitas vezes chega no final do dia e olha para o começo, desde o começo do dia e pensa assim, puxa, eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter falado aquilo com fulano. Puxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia mudar as minhas palavras. Eu iria mudar as minhas atitudes. Quantas vezes a gente não chega no final do dia, no final da semana, tentando e se arrependendo, na verdade, de ter feito determinadas coisas. Cadê os frutos das nossas mãos? Onde estão os frutos? Esses frutos são verdadeiros? Se são verdadeiros, onde eles estão? Como eu posso produzir frutos? E aqui nesses textos, e na palavra de Deus, e na vida mesmo, a gente encontra pelo menos 5 segredos de ter uma vida frutífera. E eu quero compartilhar com você. Quais são esses 5 segredos de ter uma vida frutífera? Se você levantou a mão sendo verdadeiro, então você precisa guardar isso. Isso vai ajudar você muito na sua vida. Primeiro segredo. Para ter uma vida frutífera, eu preciso de confiança. Guarde isso. Primeiro segredo de uma vida frutífera é confiança. Confiar. E a confiança a gente pode pelo menos dividir em 2 partes aqui. Uma é determinada pela coragem e a outra pela fé. E parece que uma completa a outra, porque eu imagino que aqui existam homens aqui que tenham muita coragem de fazer muita coisa. Aliás, é uma coisa meio que inerente ao homem, ser corajoso, a não ser que seja um covarde. Não é? Mas, sendo homem, é uma coisa assim meio que natural, ser corajoso. Quem é que mata barata em casa? Fala a verdade. Hã? Ai, bem, vem aqui. Aí você vai ver aquele baita baratão de meio centímetro. Corajoso, seja corajoso. Quem é que mata rato? Eu tive que matar um rato esses dias em casa, cara. Eu confesso que foi difícil. Mas eu fui. Quem é que tem que ser o primeiro? Quem é lembrado no primeiro a ser lembrado no quesito coragem? É o homem.
E eu sei que muitos de vocês têm coragem para fazer muita coisa, mas poucos de nós temos fé para fazer algumas coisas. Porque a coragem é quase que determinada automaticamente pelas nossas iniciativas. Quem tem coragem de fazer isso? O cara levanta a mão. Quem pode fazer aquilo? Eu vou. Pode deixar comigo. Pode não dar certo, mas eu vou. Agora, quando a gente fala de fé, é diferente. Porque a coragem tem a ver com a oportunidade medida por aquilo que os meus olhos veem. Eu acho que eu consigo esse negócio sim. Você vai, dá uma medida, dá uma calculada e avança. Coragem. Tem gente que mesmo medindo e calculando não vai. É a falta de coragem. Agora, quando a gente fala de fé, a gente fala de uma convicção interna, uma certeza que a gente tem de conseguir fazer aquilo que a gente não tem certeza. Certeza de fazer uma coisa que não tem certeza, parece uma contradição. A Bíblia afirma que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção de fatos que não se veem. Quem é casado aqui? Só para eu ter uma noção. Quem é casado? A maioria é casado. Muito bem. Deixa eu lembrar um ato de confiança seu. Um ato de coragem. E provavelmente tenha sido fé. Não sei se você lembra. Mas talvez a maioria que levantou a mão passou por esse processo. Um dia que estava diante de alguém, um sacerdote na frente assim, e do lado de uma mulher. Certo? Aí o sacerdote virou para você e falou assim: você compra briga, mano? Na saúde, na doença, na riqueza, na falta de recursos. Você compra briga? E você falou? Quem que falou não? Quem daqui falou não? Que levantou a mão. Você falou sim. Quem é que tinha certeza naquela hora do que ia acontecer hoje, alguns anos depois? Quem é que tinha certeza? Não, eu estou falando sim, porque daqui 20 anos a gente vai estar tudo bem, vai estar tudo certo, a gente não vai ter brigado uma briguinha sequer, e as coisas vão estar tudo bem. Eu vou estar amando a minha mulher perfeita e completamente, e ela totalmente apaixonada por mim, mesmo com os meus 2 metros de diâmetro de barriga. Ninguém sabia. Ninguém tinha certeza de nada. Eu acho que a minha esposa teve mais confiança do que eu tive no casamento. Porque ela casou com um professor de música que tinha só um aluno. Fala a verdade. Que raio de mulher que casa com um professor que só tem um aluno e vai morar em São Paulo, capital? Mulher de fé. Hoje, ninguém tem coragem ou confiança para casar sem esses fatores de segurança ao redor. Tem gente que só casa depois de ter o micro-ondas. Tem gente que só casa se tiver a casa. Tem gente que só casa se tiver pelo menos 2 empregos, porque um não dá. Hoje, as pessoas estão temerosas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Confiança traz fruto na vida da gente. Ter uma vida confiante não é simplesmente também afirmar, levantar o queixo e dizer: eu posso, eu consigo, vamos lá. Não basta isso, não. Você tem que ter atitude. E falta homens na nossa geração com atitude, com confiança. Pessoas que deixaram de ter confiança, sabe por quê? Por causa da repetição de frustrações, de coisas erradas. Acabei de perguntar, quantos de nós já não tentamos fazer a coisa boa e deu errado? E muitas vezes isso vai se repetindo, e se repete, e aí a gente fica frustrado, sem coragem de tomar novas atitudes. Seja confiante, e você vai dar fruto. Seja confiante, e você vai dar fruto. Mas esse é só um segredo. Segundo segredo, para uma vida frutífera: integridade. Integridade. Confiança e integridade. Ser íntegro, a palavra íntegro, sabe o que significa a palavra íntegro? A palavra íntegro significa inteiro, que é inteiro, que representa uma coisa perfeita, boa, inteira, completa, sem
falta de nada. E nós estamos vivendo uma crise de integridade nos nossos dias. Não há mais aquela convicção da palavra. Quem se lembra aqui quando um negócio era fechado somente pela palavra? O cara chegava e falava assim: eu te dou a minha palavra que eu vou cumprir isso. O outro do outro lado: eu também dou a minha palavra. E a coisa acontecia. Quem se lembra desse tempo? Não faz muito não, uns 30 anos, 40 anos. Talvez mais um pouquinho. E hoje? O cara vai no cartório, assina, reconhece firma, arruma um fiador, arruma 2 fiadores, arruma um advogado, arruma testemunha, vai lá, assina e não cumpre. Nós estamos vivendo uma crise de integridade nos nossos dias. Poucas pessoas conseguem. Quem lembra do fio de bigode? Que era uma prova de fidelidade. O fulano arrancava o fio do bigode, dava na mão do outro. Essa aqui é a prova de que eu vou cumprir. E cumpria. Onde está o inteiro? Homens hoje que não cumprem a sua palavra, nem nos negócios, muito menos em casa. Sabe o que é ser íntegro? É dizer para o filho, quando o filho chega e fala: pai, eu quero que você vá assistir hoje, amanhã o meu futebol, que vai ter um campeonato. E o pai fala: eu vou, deixa comigo. Mas aí o chefe faz alguma coisa, surge um cliente, uma possibilidade de ganhar um dinheiro. E aí, quando se lembra do filho, chega e fala para o filho: filho, não vou poder ir porque vai ter um negócio aí, um negócio muito bom para mim. E vai ser uma bênção para nós, porque aí eu vou poder comprar aquela bicicleta para você. Entendeu? E aí a gente começa a justificar as nossas faltas de interesse. O que é mais importante para a gente? Tem gente que está ganhando muito dinheiro, mas perdeu o relacionamento com os filhos. Perdeu seus filhos para os vícios, para as drogas, as filhas para a prostituição. Não tem controle nem relacionamento em casa com a própria esposa, porque objetivou coisas ao invés de pessoas. Ser íntegro é ter como responsabilidade primeira as pessoas, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Tem homens que estão trabalhando metade da vida para ganhar dinheiro e gastando a outra metade da vida, todo o dinheiro que ganhou na primeira metade, para recuperar a saúde que perdeu. As coisas, as coisas, as coisas. Homens que chegam em casa e a filha chega, olha para ele, vira para a mãe e pergunta: mãe, quem é? Ah, é seu pai, filha. Ah, tá. Oi, pai. Pode parecer brincadeira, mas tem muita gente que está perdendo relacionamentos, perdendo casamentos, perdendo filhos por falta de interesse. Terceiro segredo: confiança, integridade, fidelidade. Fidelidade. O que é ser fiel? Sabe o que explica melhor fidelidade? O que melhor explica a fidelidade é a expressão daquilo que você vê no espelho. Um espelho hoje reflete a imagem do que está à sua frente. Isso é fidelidade. É reflexão de algo real. Ser fiel é refletir algo real, algo verdadeiro, algo que existe e que é inteiro. E nós estamos também vivendo uma crise de fidelidade, não só de integridade. Mas o que é fidelidade para as pessoas? O que é ser fiel? Tenho certeza que para a maioria de nós aqui, quando eu falei de fidelidade, a maioria de nós acaba remetendo fidelidade à questão sexualidade, à infidelidade conjugal. É uma das primeiras coisas que vem na nossa mente. Fidelidade não é só a questão do casamento, da vida conjugal. Fiel é um estado de ser. É alguém que é, não alguém que faz ou deixa de fazer. Vocês devem ter ouvido aquele momento da vida de José em que ele estava diante da mulher de Potifar, que seduziu o cara. Não foi isso que o pastor Marcelo falou semana passada, se não me engano? Ele falou dela, ele estava lá, José bonitão, novo, sarado, malhado,
E a mulher dando em cima dele, se oferecendo para ele. Aí ela chega no momento, pega ele no quarto e fala: ninguém está aqui, ninguém está vendo, meu marido não está aqui, está tudo certo. Ele poderia simplesmente continuar e fazendo. Ninguém viu. Não tem um ditado que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente? Não é? Esses ditados maravilhosos que muita gente põe em prática. E ele disse para ela, e a empurrou. Cara, quem que faz isso hoje? E a empurrou e disse: meu Deus está me vendo. Para ser fiel à esposa, eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que contar com essa fidelidade de Deus na minha vida, porque senão eu não consigo. Senão a gente não consegue. Tamanha oferta nos dias de hoje. Gente, nunca se viu tanta oferta na área erótica nos dias de hoje, como nos dias de hoje. Qualquer propaganda tem alguma coisa erotizada. Eu já vi uma propaganda de fralda, que tinha uma enfermeira que entrava no quarto do hospital, o nenê estava chorando lá no berçário do hospital, e aí ela estava com decote, só em propaganda também, né? Uma enfermeira com decotão, com uma comissão de frente generosa, e aí ela baixa assim, e aí o nenê faz assim. Cara, que isso? Nenê! Propaganda de chocolate. Sem falar das famosas cervejas. Toda cerveja tem um apelo erótico. Todos os apelos eróticos estão direcionados a vocês, homens. A nós, homens. É claro, é muito mais fácil a gente amolecer as nossas guardas, os nossos muros, e cedermos a essas tentações tão fartas, tão fáceis. Ninguém está vendo. O cara abre uma Playboy, né? Ele olha lá, uau, começa a suar, bicho. E fala assim: cara, me dá 5 minutos com essa mulher que você vai ver. Eu vou falar uma coisa para você: 5 minutos é capaz de não funcionar nada. A gente começa a fantasiar, e a fantasia rouba o sonho, rouba o plano, rouba toda a nossa carga de foco, de direcionamento. O cara olha para a revista: isso que é mulher, não é aquele troço que eu tenho em casa. Quantas vezes a gente está cedendo, é só uma olhadinha. É só uma olhadinha, da olhadinha é só uma aproximação, da aproximação é só uma encostadinha, é só um resvalo, e do resvalo é só um abraço não tem problema, é só um abraço, é só um beijo, mas um beijo não é traição, é só um beijo, e aí é só uma gravidez foi sem querer. Aliás, essa afirmação, gravidez indesejada, não existe, né? Gravidez, ou ela é desejada, ou não é gravidez. Dá para entender o que eu estou dizendo? É claro, eu foquei aqui na fidelidade conjugal, e eu falei que não é só isso. Ser fiel traz frutos para a sua vida. Dizer não é uma arte. É uma arte dizer não. Quarto fruto. Além da confiança, além da integridade, além da fidelidade, existe o espírito de perdão. Ser perdoador e buscar perdão. E está aí uma coisa que o búfalo tem dificuldade de fazer, é perdoar. Quando eu falo búfalo, evidentemente eu estou falando de você e de mim. Porque homens são búfalos e mulheres são borboletas. Não há vantagem nenhuma e desvantagem nenhuma dos dois lados. É búfalo, muito bem. Por quê? Porque você é provedor, você é forte, você é diretivo, você é decisivo, você é prático. É um búfalo. Mas o búfalo também tem a casca grossa, tem casco, não tem sapato. Muitas vezes pisa em cima dos outros. E a borboleta? A borboleta é suave, é sensível, é generosa, é graciosa, é bonita, mas também
é leve e o vento leva para tudo quanto é lado. Dá para entender? Não há vantagem e desvantagem em ser búfalo ou borboleta. Só uma descrição de como nós somos. E o búfalo tem um problema com perdão. Se o búfalo erra, ele chega para a borboleta e fala, você me perdoa, eu errei. Louquinho para falar, tá bom, te perdoo. Ela é sensível, olha para você e reconhece que você é fraco, frágil. Ai, tadinho do meu búfalozinho. E ela perdoa. Agora, e se a borboleta errar? E se ela errar e chegar para você, corajosamente, e fala, você me perdoa, eu errei com você. Vamos pensar. Isso não se faz. Eu trabalho o dia inteiro e você me faz um negócio desse. Búfalo é casca grossa. Perdão é uma coisa que não... Deixa eu falar para você o que não é perdão. Primeiro, perdão não é sentimento. Ninguém está sentindo assim, ai, estou com uma vontade de perdoar alguém. Ninguém tem essa vontade. Perdão é decisão, mano. É decisão. Ou você decide perdoar ou você não perdoa. Outra coisa que perdão não é, perdão não nos faz esquecer as coisas. Quem perdoa esquece. Conhece a frase? Mentira. Ninguém apaga a sua memória, a não ser que você tenha batido a cabeça bem forte. Ninguém apaga a sua memória. Se você não bateu a cabeça, se você não tem algum problema de saúde, ninguém apaga a sua memória. E vez por outra você vai lembrar da situação. A questão é lembrar-me da situação e como reagir em relação a ela. Essa é a questão. Porque o perdão é como se fosse uma cicatriz. Quem tem cicatriz no corpo aqui? Acho que todo mundo tem. Uma cicatriz no corpo. Uma, duas, tem uns que é uma cicatriz inteira. Não tem um lado bom no cara. Mas tudo bem. Se você tem uma cicatriz no corpo, você sabe o que eu quero dizer. Você olha para aquela cicatriz e o que vem na sua memória naquela hora? Exatamente aquele momento em que a cicatriz, que não era cicatriz, era uma ferida. O que aconteceu? Como eu me machuquei, como aquilo aconteceu. Você lembra daquilo, mas aí você olha para a cicatriz, passa o dedo sobre a cicatriz e não sente nada, porque está fechado. E a cicatriz é pele morta, são células de pele que não têm terminação nervosa. Você passa o dedo numa cicatriz, você não tem nenhuma sensibilidade. Isso é perdão. Perdão é olhar para as coisas que aconteceram, que me magoaram, que me machucaram, que me feriram, mas não terem efeito sobre a minha vida. Aí você fala assim, peraí, cara, mas aí é difícil, hein? Como é que eu vou lembrar de uma traição? Como é que eu vou lembrar de um problema que eu passei lá na empresa? Fui passado para trás, me passaram a mão, me roubaram, me deixaram para trás. Como é que eu vou esquecer um negócio desse? E o cara está lá numa boa. É duro, né? O cara passou a mão, mentiu para você, te traiu, te deixou mal na frente de todo mundo e está numa boa. Como é que eu vou fazer isso? Só tem um jeito. Se você experimentar o perdão de Deus. Porque se você não experimentar o perdão de Deus, você não consegue. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus, diz a Bíblia, olhou para o mundo que tinha virado as costas para ele e deu o seu único filho para morrer no lugar deste mundo. Quem aqui? Quem tem filhos? Vocês que têm filhos. Você daria o seu filho para morrer no lugar do Wellington? O cara lá da escola, que entrou e matou 12 crianças. Você daria o seu filho para morrer no lugar dele? Não, Wellington, ele não precisa morrer. Eu vou dar meu filho para morrer no lugar dele. Quem de nós daria o único filho, ou um dos filhos que a gente tem, para morrer no lugar de um assassino, de um estuprador, de alguém que fez algum mal para a humanidade? Ninguém. Ninguém de nós faria isso. Mas Deus fez. Deus fez. Deu o seu único filho para morrer no lugar de você, de mim, e também do Wellington, e de todos os outros da humanidade. Por isso que eu só posso perdoar se eu experimentar o perdão de Deus na minha vida.
É impossível eu perdoar sem experimentar o perdão. É por isso que muita gente fala assim, eu perdoei, mas não fala comigo. Fulano, eu perdoei, mas não quero nem ver. Conhece esse negócio? Eu perdoo, mas não aparece na minha frente. Por quê? Porque é ferida aberta. É ferida aberta, não é cicatriz. Está aberto, está tudo aberto. Por isso que muita gente não consegue perdoar hoje. Gente, para perdoar uma traição, para perdoar algum problema sério na vida, só experimentando o poder de Deus. E eu afirmo a você que é possível, porque eu vivenciei isso, porque eu vivi isso e eu vi muito disso na minha vida. Gente que foi traída, mas com uma paulada na cabeça. E conseguiu perdoar, com muito sacrifício, com muita vontade. Perdão é intenção, é exercício. Não é vontade. Você pode ficar esperando a vontade de perdoar alguém para você ver o que vai acontecer. Você não vai perdoar ninguém na sua vida. Talvez você esteja precisando perdoar alguém. Talvez você esteja precisando do perdão de alguém. Talvez até você precise se perdoar por ter feito determinadas coisas na sua vida. Quer ser frutífero? Perdão, um espírito de perdão. Por último, para ter uma vida frutífera, primeiro, confiança. Segundo, integridade. Terceiro, fidelidade. Quarto, espírito de perdão. Quinto, para ter uma vida frutífera, temor. Temor. Agora deixa eu diferenciar. Há duas palavras no grego que definem a palavra medo ou temor. Uma é a palavra phobos, de onde vem fobia. Agorafobia, medo de lugares abertos. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Blatofobia, medo de barata. Corintianofobia, medo de ser campeão. A fobia é o medo, pavor. Phobos é pavor, terror, depressão, insegurança, ansiedade. É o lado negativo do medo. Mas tem alguma coisa positiva no temor e no medo, que é outra palavra no grego. Se a fobia é o pavor e o terror, existe a palavra eulabeia, que significa cautela, respeito, reverência. É esse temor que está faltando para os homens hoje. O que está acontecendo com muitos homens hoje é o medo-fobia. Por ter muitas coisas não dado certo na sua vida, é possível que você se sinta inseguro de tomar novas atitudes. Não sinta a coragem e a confiança que nós falamos no começo para fazer algumas coisas na sua vida. Tem muitos homens hoje inseguros por causa de frustrações, coisas que se repetiram na sua vida. O que está faltando é temor, é respeito. Diante de uma onça, você tem temor ou fobia? Você tem eulabeia ou fobia? Fobia. Phobos, é medo, é pavor. A não ser que você seja um domador de onça. Tem gente que deve falar, pastor, eu tenho uma onça em casa. Eu já sei como é que é o negócio. Agora, eu estou falando que diante de um perigo nós temos fobia, mas diante de um desafio nós temos que ter temor, respeito, cautela, reverência. É por isso que a gente fala assim, fulano tem temor de Deus. Ele tem o quê? Medo de Deus? Respeito. O que falta para a nossa geração é respeito para todos os desafios que tem. Eu nunca vi uma geração tão melindrosa, tão com falta de coragem de tomar iniciativas. Meu pai hoje tem 75 anos de idade. Meu pai trabalha desde os 5 anos de idade. Começou na roça, foi para a cidade e começou a trabalhar como engraxate. Venceu na vida, prosperou, Deus o abençoou. Mudou-se do Paraná para São Paulo, com 22 anos de idade,
foi, correu atrás, Deus o abençoou. Nunca deixou de trabalhar. Hoje, primeiro que a legislação não permite que você trabalhe antes dos 16 anos de idade. Quem aqui começou a trabalhar antes dos 12? Foi bom para você? Quem aqui apanhou do pai? Quem tomou uma cintada, uma chinelada, uns tiros? Alguém morreu por causa da chinelada? Acabou com o seu caráter, né? Hoje a gente vê esses desvios e a gente não consegue dar iniciativa. Meus filhos têm dificuldade de tomar atitudes. Eles têm medo do futuro. Nossos filhos e netos vão ter muito medo do futuro. Não temor, deviam ter temor, não medo. Respeito, reverência por aquilo que está à frente, pelo desafio gigante que está à frente. Homens precisam ter temor de Deus. Homens não podem ter medo e pavor. É claro que você tem o direito de ter pavor de alguma coisa que esteja acima da sua capacidade de vencer. Mas na maioria das nossas coisas, da maioria dos nossos sonhos, projetos e planos, nós temos que ter temor. Falta temor, por isso que a gente não tem fruto. Por isso que não dá fruto. 5 coisas para nós termos uma vida frutífera: confiança, integridade, fidelidade, espírito de perdão e temor. Vou contar uma história para nós encerrarmos aqui. Porque alguns de nós acham assim. Muito legal a palavra e tal, mas acho que não tem mais jeito para mim. As coisas já passaram. E tem gente que está desesperado porque acha que não tem mais jeito. Não dá mais. Não dá para mudar. Já houve traição, já houve medo, já houve falta de iniciativa, frustração, trauma, e as coisas estão tão ruins que eu não tenho condição de mudar a minha vida. Eu não consigo mais, não vejo possibilidade de mudança na minha vida. Na Idade Média, mais ou menos, conta-se o caso de um homem muito rico e influente que assassinou uma mulher. Por um motivo bem banal, ele matou a mulher. Mas como ele era muito influente, ele acabou achando um inocente e colocou a culpa nesse inocente. E denunciou esse inocente para as autoridades. Esse inocente foi preso, como sendo culpado pela morte da menina, foi julgado e a sentença de morte. Ser enforcado em praça pública. A cidade todinha sabia quem tinha matado, mas não podia fazer nada, porque havia uma denúncia e o juiz estava comprado. Lembra algum país? Parece que lembra, não estou... O juiz foi comprado. O rapaz inocente foi denunciado, sentenciado à morte, e o povo se reuniu na praça no dia do enforcamento. Todo mundo, aquele alvoroço, e o povo começou a falar: isso é uma mentira. Começaram a se levantar, gritar, se revoltar. O juiz que tinha sido comprado para executar a sentença, trouxeram o rapaz ali na frente do juiz. Ele chegou, saiu da frente do juiz, ficou com medo do povo, foi até o homem rico que tinha sido o réu, na verdade, o assassino, e falou: olha, se eu não fizer alguma coisa, esse povo vai avançar em cima da gente, vai acabar com o nosso negócio aqui. Aí o homem rico virou para o juiz e falou: pense em alguma coisa. O juiz voltou para a frente do réu, o réu amarrado, inocente, ia ser morto, pediu para que todo mundo ficasse quieto, levantou a mão, todo mundo se calou. E ele disse o seguinte: eu vou provar para vocês que há justiça aqui, que eu vou fazer a justiça aqui. Ele pegou 2 pedaços de papéis, 2 pedaços de papel, um em cada mão, e disse o seguinte para todos: eu vou dar uma chance para esse rapaz sair livre. E se Deus é com ele, então ele vai ser abençoado. Todo mundo ficou quieto. Ué, o que ele vai fazer? Aí ele disse o seguinte: eu vou escrever nesse papel aqui a sentença de culpado. E nesse papel aqui eu vou escrever inocente. Vou dobrar os papéis, colocar sobre a mesa e vou dar a chance para ele escolher um dos papéis. Vou misturar os papéis e ele vai ter a chance de escolher. Se Deus é com ele, então ele vai sair livre. Todo mundo ficou quieto. Isso aí está certo. Pelo menos aí a gente vai saber. Só que, como o juiz tinha sido comprado, ele escreveu o culpado nos 2 papéis.
Ou morre, ou morre. Ele colocou o culpado nos 2 papéis, escreveu, dobrou, deixou direitinho, embaralhou os papéis e disse para o jovem inocente: pode escolher. A sentença que você escolher é essa que você vai ter. Se for inocente que você escolheu, você vai ser inocente e liberado. Se você for o culpado, você vai ser morto. O rapaz olhou os 2 papéis, não sabia que estava escrito culpado nos 2. Ele pôs a mão em um, tirou, pôs a mão no outro, suando, nervoso, todo mundo quieto, olhando, aquele silêncio mortal. Aí ele chega e pega um com raiva, pega um papel tremendo, amassa o papel, olha na mão e pôs na boca e engoliu. Aí o juiz falou: que isso, rapaz? O que você fez? Como é que eu vou saber o que você escolheu? Aí ele vira para o juiz e fala assim: é muito claro, o que eu engoli é o contrário daquilo que está escrito na mesa. A sentença que eu escolhi é contrária daquilo que você está na mesa. O rapaz foi solto. É impossível? Pensa bem, existe alguma impossibilidade para quem confia no Deus dos impossíveis? Para quem olha para trás e vê uma história marcada, um casamento arrebentado, uma história de fracasso, de falência, de traição, de mentira. Se a gente olha só para isso, a gente nunca vai ser confiante. A gente nunca vai querer ser íntegro. A gente nunca vai conseguir ser fiel. Jamais vamos conseguir perdoar ou buscar perdão. E muito menos vamos ter temor, só medo. Só pavor. Está na hora de Deus reescrever a sua história. Seja confiante, seja íntegro, seja fiel, perdoe e busque perdão, e tenha um temor que vai mudar a sua vida. E você vai ter uma vida frutífera, tenho certeza disso. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Ó Deus, nessa noite, há tantos pensamentos que passam na nossa cabeça, tantas coisas que vão nos incomodando. Ouvindo uma palavra como esta, a gente começa a lembrar coisas que aconteceram na nossa vida e que nos causam tanto medo, tanta insegurança, e a gente se sente incapaz de prosseguir, incapaz de tomar novas atitudes. E a gente vai se acovardando diante da vida e das pessoas. Mas, Senhor, existe uma possibilidade. A Bíblia e a palavra que nós lemos hoje diz que José é um ramo frutífero. Que a mulher é uma videira frutífera dentro de casa. Existe a possibilidade dessas coisas acontecerem em nossas vidas. Por isso agora, Senhor, eu quero pedir por cada um destes homens que estão aqui hoje, nesse auditório. Não importa a história, não importa o que aconteceu, não importa e não é relevante diante do Senhor os traumas, as frustrações, as feridas abertas, nada disso. É claro que isso machuca, que incomoda e que perturba, mas o Senhor pode mudar a história. Sejam esses homens hoje, homens confiantes, homens íntegros, homens fiéis, homens que perdoam e homens temerosos, com o temor de Deus nos seus corações. Que a vida deles a partir de agora tenha um novo rumo, um novo norte, segundo a tua vontade e a tua ajuda, porque só o Senhor pode nos ajudar a sermos assim. Em nome de Jesus eu peço que seja diferente a vida desses teus filhos. Ao saírem daqui, sejam praticantes daquilo que ouviram